nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade, a minha alma, dai-me a tua bênção, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo e eu te amo, Pai. Partilhe Livro do Céu, volume 2, 68. 1º de setembro de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada, né? A Luísa vai dizer: vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência, e tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus. Quer dizer, ele tornou renovar, né, a obediência, né, que tinha feito com ela, devido ao que tinha acontecido, né, dela não ter cumprido. De não falar, absolutamente de não falar com Jesus. Não podia falar, tinha que obedecer, né. Meu único e único consolo, o que devia despedi-lo se viesse. Então, ela tinha que despedir, se ele viesse falar com ela, ela teria que despedir Jesus e não falar com ele. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, então ainda estava sem entender que o que ele estava falando era verdadeiro, tinha que obedecer, né? Isso é algo que tem em nossa cabeça, nossa dureza, de não achar que a obediência não tem que ser obediência, tem que obedecer. Em meu interior disse, e ela respondeu, falou para ela mesmo dentro dela, né? Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, né? Também nisto, até nisso eu tenho que fazer a vontade. Mas, ó, quanto me custa, o que cruel martírio. Então, ela começou o martírio dela. Sinto como um prego cravado no coração, porque era uma dor, né, para elas ficar sem estar com Jesus, sem falar com Jesus, porque era o que ela tinha sentido de alegria, né, no coração, de ter experimentado Jesus. Então, o Pai falou para que ela obedecesse, de ficar sem Jesus, para saber se ela era essa pessoa que ia ter a obediência. Então, a obediência de ficar sem Jesus era, né, para, como diz outro, reparar todos aqueles que não tinham Jesus. E também, né, por ela mesma, devido a ela ter conhecido Jesus, então ela teria que pagar por isso, né? Vivendo, ela tinha que pagar por isso, por ela ter conhecido Jesus, amado Jesus, amar Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, as coisas não vai ser como a gente pensa, né? Só amor, só alegria, né, de estar com Jesus. Mas temos que sofrer todo o martírio que ele sofreu, né? De dor, de paixão, né?
Então, para ela era como um prego no coração, que eu atravessava de lado a lado. E como meu coração está acostumado, como meu coração já estava acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, né? Estava acostumado a pedir, a desejar. O pai fez com que deu essa obediência, né? Pediu para que ela obedecesse e ficasse em Jesus. Para como se diz, pagar, né? Por tudo que ela já tinha experimentado em Jesus. Se ela estava disposta ou não, né? A obedecer, ser obediente e obedecer o pai. Tanto que assim como é contínuo respirar e o bater. Então ela estava acostumada, né, com pedir Jesus, estar continuamente com Jesus, como se é a mesma coisa do respirar e o bater, né, do coração. Assim, me parece que é contínuo desejar e o querer o meu único bem. Né? Então era contínuo o desejar que ela tinha no coração de estar com o único bem que é Jesus. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver, né? Como então ia poder viver sem o bater e o respirar e o bater do coração? Então, era a mesma dor de ficar sem Jesus. Então, ela teria que, Deus deu para ela, o Pai, essa ordem, né, para que ela obedecesse, para saber se ela estava disposta, né, a respirar a Deus Pai, Jesus, em Jesus, mas através do Pai, né, na obediência dele. E deu, ó Deus, aí ela, como fazer prevalecer essa obediência, né? Então, querer impedir isso seria que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? Como viver sem Jesus? Era uma dor atroz, né? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Então, ela entendeu que é preciso prevalecer a ordem do Pai, a ordem dele, e nós temos que trazer isso para nós, que é preciso a gente obedecer o Pai. Não estar em nossa vontade, mas sim obedecer o Pai. Prevalecer na ordem, na obediência de Deus Pai que nos criou. Ó Deus, e ela vem dizer, ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz, como impedia o coração que peça sua própria vida. O rasgo era tão grande como se tivesse impedindo de estar na vida, a própria vida, né, de viver. E aí, como detê-lo, como deter esse rasgo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo. A vontade se punha toda a sua força para frear, mas não estava conseguindo. Mas como se necessitava contínua e grande vigilância, então eu tinha que estar sempre vigilante para não cair. De vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. Aí, de vez em quando, mesmo assim, ela querendo obedecer, ainda caía, ainda escapava. O coração se distraía e se escapava ainda, né? E pedia a Jesus. Estava pedindo a Jesus. A vontade dando-se conta disso. E aí a vontade dando-se conta disso, se punha com maior força a freá-lo. Aí, quando ela lembrava, né, que tinha que obedecer, ela se colocava com mais força para frear aquele desejo de buscar Jesus, mas era vencida frequentemente, mesmo assim vencia a vontade, né, que tinha de obedecer. Pelo que me parecia, fazia contínuos atos de desobediência. E aí, continuamente estava desobedecendo. Mas era preciso tentar freá-lo toda essa desobediência. Ou em que contraste, que guerra sangrenta nele, aí continuava a guerra, a vontade dela de estar com Jesus e a obediência. E que agonia mortais sofria meu pobre coração. Estava
em combate sempre, né? Um combatendo, a obediência combatendo contra a vontade dela. Encontrava-me em tais estreiteza e em tais sofrimento que acreditava que me ia a vida, quer dizer, acreditava que ia morrer. Não obstante isso, teria sido um consolo, né, para mim, se pudesse morrer. Então, se ela morresse, para ela seria melhor. Ela estava achando que era morrer, ela pensava, morrer seria melhor. Mas não, o que era pior era que sentia pena de morte, mas sem poder morrer. Então, ela só sentia toda a dor da morte, mas não morria, não podia morrer. Deus não permitia ela morrer, não ia permitir a morte para ela, porque ainda não estava na hora, né? Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia, todo dia, aí na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. Aí ela falou para ele: não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me no sofrimento em que me encontrava, com sua mão criadora, marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas ainda veio e marcou ela, né, com a força da cruz. Deu força para ela, né? Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? Ela sentia como se estivesse no fogo do purgatório. Está sem Jesus, está no fogo do purgatório, mas como tinha que estar na obediência, né? E o pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem, não podia se lançar nos braços dele. Teria que obedecer o Pai. Assim, eu era negada, pedir e desejar Jesus. Então, era negada, pedir e desejar Jesus. Não podia. Oh, as almas benditas do purgatório lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se ao sumo bem. Só que lhe era proibido tomar posse dele. Então, até as almas do purgatório podia pedir Jesus, desejar e lançar-se ao sumo bem. Só não podia tomar posse dele. Elas não podiam tomar posse dele. A mim, não, a mim me era negado mesmo esse consolo. Então, a ela era negado mesmo esse consolo de pedir, de estar como desejar, né, de lançar-se ao sumo bem. Para ela não podia. As outras almas do purgatório era proibido tomar só a posse, mas podia desejar Jesus e lançar no sumo bem. Então, toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo e em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse. Ele veio, né? Mas aí ela lembrou que não podia, tinha que estar na obediência, que é a obediência que reina sobre tudo, todas as coisas. Aí lhe disse: amada vida minha, não posso falar. Ele tornou falar para Jesus. E não venha, porque a obediência não quer, a obediência não pode, não deixa. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Então ele pediu para Jesus ir confessar com o confessor, para que ele entendesse a vontade dele, né? A vontade da obediência, a tua vontade. A vontade do confessor tinha dado essa ordem para ela, né? Enquanto dizia isso, viu o confessor e Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: isto é impossível, tem as minhas almas tão submersas em mim que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. Então era impossível, né? E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra. Então, se as almas, tenho as minhas almas tão submersas em mim que formam uma mesma substância, então estão
as almas que faz a vontade de Jesus, que está na divina vontade, se torna uma só com Jesus, na mesma substância dele, tanto que não se distingue, né? Que não mais do que uma da outra, não se distingue mais nenhuma da outra, como duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, torna-se uma só, e depois, embora se queira separá-las, é inútil, né? Não pode, não consegue, é até mesmo pensar, nem dá nem para pensar de separar. Assim é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. Ele questionou ela que não era, que ela não podia separar dele, mas como ela estava na obediência do Pai, então ela tinha que obedecer, né? E havendo dito isso, já se foi, e eu fiquei mais aflita do que antes, e meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito, de tanta dor, né? Depois disso, não sei dizer como encontrei-me fora de mim mesma, e esquecendo-me, não sei como da obediência, e ela esqueceu, quando estava fora dela, esqueceu da obediência recebida, virei pela abóbada do céu, chorando, aí começou, né, a procura de Jesus, chorando, gritando, e buscando meu doce Jesus, quando se de repente vi lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei, aí logo, quando ela estava nesse se abraçar com Jesus, lembrei do mandato recebido que ele disse: Senhor, não me queira tentar esta manhã, não sabes que é obediência, não quer? Então vamos obedecer, né? Ela disse: eu não posso, tenho que obedecer a obediência, fazer a obediência. E ele, manda-me o confessor, mandou-me o confessor, por isso que eu vim. Então ele disse, né, que o confessor tinha mandado ele ir. E eu, não é verdade, és porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar a obediência? Ela ainda estava pensando que era Jesus, que estava levando ela a desobedecer, né? Faltar com a obediência. E Jesus, não sou demônio. Ela nunca entendia, né? Nunca queria achar que era Jesus. Aí fica pensando ainda que na vontade humana, nos dá a pensar que é demônio, não é Deus, não é Jesus, né? E eu, se não és demônio, façamos juntos o sinal da cruz. E os dois signamos-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe, se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele. Ainda não estava acreditando. Vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo ou bem o demônio. E estava duvidando ainda. E então podereis estar segura, para que ela pudesse estar segura e de que era Jesus. Então ainda estava duvidando da presença de Jesus. Assim fomos com o confessor, e como Jesus estava em forma de menino, dei em seus braços, dizendo-lhe, Pai, veja você mesmo, é meu doce Jesus ou não? Ainda deu para que o Pai pudesse ver. O pai que era a pessoa do sacerdote, representava o pai, né? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o pai, disse-lhe, se és verdadeiramente Jesus, veja a mão do confessor. E em minha mente, ainda pensava que se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão. Quer dizer, ela estava pensando, vai beijar a mão do inimigo, vai beijar a mão do demônio. Mas se fosse um demônio, não. Se fosse um demônio, ele não ia beijar. E Jesus a beijou. Mas não ao homem, senão a potestade sacerdotal, quer dizer, o poder sacerdotal. Tamanho é, né, o poder que um sacerdote tem. E o pai beijar a mão dele, né? Assim a beijou. Depois disso, parecia que o confessor conjurava para ver se era o demônio. Então ele foi testar o demônio, se era o demônio ou não. E não encontrando tal, me devolveu, quer dizer, devolveu Jesus aos braços dela. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os braços do meu amado Jesus, não podia se deleitar nos braços dele, porque
A obediência eu tinha como atado, né? A obediência tinha como atado ela. Então ela não podia estar impedindo, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Então ela ainda não tinha recebido a ordem de que podia abraçar Jesus, de estar com Jesus. Era o contrário, a ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, por isso eu estava ainda abafado, não se alegrava ainda, nem sequer dizer uma palavra de amor, não podia, porque estava na obediência a falar com Jesus. Ó santa obediência, como és forte e poderoso, eu te vejo nesses dias de martírio ante mim como um guerreiro potentíssimo. Quer dizer, a obediência ela é mais forte, né? Muito poderoso, é um martírio, é um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés, com espada, flecha, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. Ó. A obediência está apta para ferir todo o mal que existe no ser humano, em nós, ferir a nossa vontade, nossos atos, né, humanos, que é o contrário, a obediência a Deus. E quando vê que meu pobre coração cansado e abatido quer consolar-se buscando meu refrigério, sua vida, ela estava, né, querendo buscar, né, esse refrigério, buscar um refrigério, o consolo de sua vida em Jesus. O centro ao qual se sente atrair, né, buscando o centro ao qual se sente atrair, como por um imã. Então, em Jesus se sentia atraída como por um imã. Mas você olhando-me com 1000 olhos, aí ela olhando a Jesus, que ele olhava para ela com 1000 olhos, por toda parte me fere, ele estava. A obediência feria ela por toda parte, com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim, não seja tão cruel comigo. O poder tão grande, né, potentíssimo, né, da obediência, que ele faz ferir, né? Dá ferir com coisa, fere com feridas mortais, né? Mas o nosso eu, vontade humana. Ah, tenha piedade de mim, não seja tão cruel comigo. Ela disse, né, que a vontade, a obediência estava ferindo ela, né? E ela pedia piedade, não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isso, a voz do meu adorável Jesus fez-se ouvir nos meus ouvidos que diz. Então, enquanto ela estava nesse dilema, pedindo piedade, ele veio falar nos ouvidos, falou nos ouvidos dela. A obediência foi tudo para mim. Ele veio dar o exemplo para ela. A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja sua para tudo para ti. A obediência também seja para ti tudo. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer, né? Que Jesus, pela obediência, ele nasceu. Pela obediência, ele morreu, né? As chagas que tenho em meu corpo, que recebeu todas as chagas, pela obediência, ele recebeu as chagas, as feridas, as marcas, né? Que fez, a obediência fez nele. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, ele vem dizer, né? Com toda razão. A obediência é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas, né? Ele é armado e apto para ferir. A obediência ela é apta para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue, Senhor. Pela obediência, ele derramou todo o sangue. Me arrancou as carnes de Jesus e deslocou os ossos, né? Pela obediência, ele se arrancou todas as carnes dele, os ossos, deslocou o coração, o meu pobre coração destroçado, foi destroçado e sangrante, ficou sangrante. Ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. Então ele estava buscando em alguém que tivesse compaixão dele, mas não encontrou. A obediência, então,
tornando-se para mim mais do que cruel tirano. A obediência para Jesus foi mais cruel do que um tirano. Que cruel tirano, só se contentou, aí, ó, a obediência só se contentou quando me sacrificou na cruz. Só se contentou quando colocou Jesus na cruz e me viu expirar, vítima de seu amor. Pela obediência, ele foi vítima do amor. E por que isso, né? Por que isso? Porque o ofício desse potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas, sacrificar todo o mal que há nas almas, toda alma que as almas vivem, né, de mal. Então, a obediência é para esse sacrifício de lhe purificar as almas. Por isso, não faz outra coisa que mover guerra encarniçada, né? A quem não se sacrifica tudo por ela. Se a gente não se sacrificar toda por a obediência, então ela vai formar essa guerra encarniçada contra essa alma, até matar ela, né? Até destruir tudo que há de ruim nela. Aí, ó, não se sacrifica tudo por ela, por isso não tem, ó, se não se, a alma não se sacrificar pela obediência, por isso não tem nenhuma consideração. Se a alma não sofre, ela não tem consideração a isso. Se sofre ou goza, se vive ou morre. Então, mas seus olhos estão atentos para ver se ela vence. Que das outras coisas não se dá ao trabalho. Quer dizer, então, a obediência fica atenta à alma, para que ver se ela vai morrer, se ela vai deixar a obediência vencer nela, né? Assim, para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá ao trabalho, se ela não se dá trabalho pelas outras coisas, trabalho pelas outras coisas. Por isso, o nome desse guerreiro, que é o nome dessa obediência, é vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. A alma obediente, ela é vitoriosa em todos os sentidos. E quando parece que essa morre, então começa a verdadeira vida. Então, se a alma morre para todas as outras coisas, né, terrenas do mal, ela vai começar a verdadeira vida, vai ser, ou ter uma vida nova, né? E o que não me deu obediência, por meio desse venci a morte. A obediência, né? Por meio dela venceu a morte. Ele venceu a morte por meio da obediência. Venci a morte, derrotei o inferno, ele derrotou o inferno, desamarrei o homem, aí acorrentado, ele desamarrou com a obediência dele, morrendo na cruz, ele desamarrou o homem. Ele o homem acorrentado, abriu o céu para o homem, e como rei vitorioso, tomei posse do meu reino. E como rei vitorioso, na obediência, ele tomou posse do reino dele. Não só para mim, mas para todos os meus filhos. Ele tomou posse do reino para todos os seus filhos, que se teria aproveitado, aqueles que aproveitou a redenção, né, a morte dele. Ele deu vida, conquistou o reino para essas pessoas que se aproveitou da redenção. Assim, é verdade que me custou a vida, então ele deu a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido, e por isso amo tantas almas que são obedientes. Então Deus ama mais as almas que são obedientes do que as que não são obedientes. Que as pessoas dizem, não, Deus ama tudo a mesma coisa. Não, Deus ama mais os obedientes do que os desobedientes. Volto a falar de outros, de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe dito que tudo o que disse acima, renovou-me a obediência de continuar na mesma maneira, e tendo-lhe dito. Então, ele renovou nela a obediência de continuar. Aí, Pai, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de gozar, de rogar a Jesus, quer dizer, dar-me a minha liberdade de rogar a Jesus, que é a obediência de lhe dizer quando vem
não vem e não posso conversar com ele. Quer dizer, ela queria pedir a força de Jesus para que ela pudesse dizer para ele: não venha, Jesus. A obediência não quer, não posso conversar, né? E faça a ele, então faça ele. Ele diz: faça o que puder para obtê-lo, e quando não puder, então dê-lhe liberdade. Então, quando ele faz tudo que ele pediu a Jesus, o Pai, que ela pudesse pedir para Jesus, faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então dê-lhe a liberdade. Então, quando não pudesse, desse a liberdade para ela, né? Que ela já estava habituando já essa obediência, entendendo o que era a obediência. E nós temos que entender também o que é viver nessa obediência.